Donald Trump disse: "A Ucrânia não tem cartas para jogar." Eu disse: "Você não tem as cartas." Vladimir Putin ficou na frente das câmeras e exibiu sua conhecida arrogância, ameaçando Zelensky: "Ou aceite a ocupação ou perca mais." Sergei Lavrov disse que eles não aceitariam nenhum plano de paz além do que Trump propôs, e que a Europa não deveria esperar que a Rússia se apressasse para a mesa de negociações. Можно по-разному описывать, но Америка должна быть первой везде, и все должны Америку слушаться. Os russos estavam se admirando em um espelho gigante. O Kremlin estava embriagado de vitória. No entanto, Kiev respondeu a essa arrogância não na mesa diplomática, mas no campo de batalha com karma instantâneo. Enquanto Putin fazia essas ameaças, cada canto da Rússia já estava envolto em chamas. Primeiro, o coração energético de Moscou parou. Depois, os navios de guerra em Novorossiysk e os oleodutos em Tuapse foram atingidos. Isso se tornou comum. Mas o verdadeiro choque aconteceu em Taganrog. A raríssima, mais secreta e experimental aeronave a laser A-60 do exército russo, projetada para a guerra espacial, foi completamente destruída em seu hangar. Imagens de Taganrog. De acordo com os moradores locais, aproximadamente 20 explosões foram ouvidas durante a noite. O coração da Força Aérea Russa foi atingido. Os hangares dos Tu-95 e os futurísticos A-60 foram destruídos. Tudo está cheio de buracos. Os edifícios estão em ruínas. Ao mesmo tempo, artérias de petróleo e logística foram alvo em Novorossiysk e Tuapse. O fluxo de dólares do petróleo da Rússia, que financia a guerra, foi esmagado. Enquanto as chamas subiam em Novorossiysk, um homem russo continuava andando e falando ao telefone como se nada tivesse acontecido. No centro da cidade portuária, uma onda de pânico surgiu. Simultaneamente ao ataque aéreo, alto-falantes civis transmitiram anúncios de alarme nuclear e químico. Pouco depois, o prefeito da cidade anunciou que o sistema de alarme havia sido hackeado. A Rússia mergulhou em completo caos naquela noite. Em meio a esse caos, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a mídia ocidental era ineficaz e que a RT e a Sputnik estavam contando a verdadeira verdade, falando em russo. No entanto, a verdade estava nos vídeos compartilhados por civis russos. As alegações de Lavrov foram desmentidas quando mísseis de defesa aérea mal direcionados atingiram prédios residenciais russos. Isso prova que a Rússia deveria investir na instalação de sistemas de defesa aérea adequados em vez de gastar todo o seu dinheiro em projéteis de artilharia para as linhas de frente. Então, o que Vladimir Putin estava fazendo? Enquanto as cidades russas estavam sob ataque, Putin estava sendo entretido no Quirguistão com canções, danças e melodias de Kalinka. Ele estava sorrindo enquanto seu povo sofria. Para entender melhor o que aconteceu, vamos voltar para 25 de novembro. Naquele dia, Donald Trump anunciou que o plano de paz havia sido reescrito. Zelensky afirmou que estava pronto para se encontrar com Trump e poderia aceitar a maior parte do plano de paz. No entanto, Kiev estava determinado a demonstrar seu poder no terreno da maneira mais dura possível para conseguir o que queria na mesa de negociações. E fizeram isso não com mísseis ocidentais, mas com os próprios mísseis destrutivos domésticos da Ucrânia, como os UAVs a jato Barsk, Neptune e Flamingo. O império de Putin está desmoronando não apenas por causa de mísseis, mas também internamente. Um regime que não consegue nem pagar os salários dos trabalhadores do estaleiro, cujos navios afundam antes mesmo de tocar na água. Mesmo que a Ucrânia não ataque, os projetos de Putin estão agora se autodestruindo. A operação foi realizada sob uma doutrina combinada das forças de mísseis, forças navais, operações especiais e sistemas não tripulados. O alvo mais prestigioso do ataque foi a instalação de ciência e tecnologia da aviação Beriev, no Oblast de Rostov. Esta instalação não era apenas uma fábrica de aeronaves, mas o centro de inteligência e manutenção da aviação militar da Rússia. Em particular, era um local onde a modernização e os grandes reparos das aeronaves bombardeiras estratégicas Tu-95MS, os portadores dos mísseis de cruzeiro KH-101 que atingiram a Ucrânia, eram realizados. Fontes das forças de defesa ucranianas confirmaram que o ataque foi realizado usando mísseis de cruzeiro Neptune e veículos aéreos não tripulados a jato Barsk. A era dos drones lentos movidos a hélice havia acabado. O Ministério da Defesa russo afirmou ter abatido 249 Vants. No entanto, vídeos de testemunhas oculares mostraram incêndios intensos na pista e nos hangares próximos à instalação.
A consequência mais devastadora do ataque, no entanto, foi um ativo insubstituível estacionado na base aérea de Taganrog Sul, a aeronave experimental de laser aéreo A-60. O A-60 não era uma aeronave comum. Era um laboratório voador projetado com base na aeronave de transporte IL-76 MMD da era soviética, usada para testar armas laser aéreas. Esta plataforma foi projetada para testar sistemas de laser de classe megawatt, capazes de derrubar aeronaves inimigas e aeróstatos, e especialmente de desativar sensores de satélites. A seção traseira da fuselagem da aeronave abrigava um laser de combate, enquanto o nariz continha um radar para detecção e travamento de alvos. O destino do A-60 era claramente visível em vídeos gravados por residentes de Taganrog. As imagens mostravam um avião em chamas em uma pista perto da instalação. Um dos 2 sistemas experimentais produzidos durante a era soviética foi destruído em 25 de novembro. Esta aeronave, embora experimental, era uma prova tangível dos passos ambiciosos de Moscou em direção à superioridade espacial e aérea. Reproduzi-la é quase impossível sob a atual economia de guerra e restrições tecnológicas. A mensagem de Kiev foi clara: podemos destruir suas aeronaves mais avançadas e armas experimentais em minutos e você não tem poder para contra-atacar. Os hangares que foram atingidos abrigavam 3 aeronaves Tu-95MS que tinham sido trazidas para o centro para modernização. Essas aeronaves são a espinha dorsal da capacidade de ataque aéreo de longo alcance da Rússia. A desativação da instalação causa danos permanentes à capacidade operacional dessa frota. O ritmo dos ataques à Ucrânia desacelera. O pacote de ataque também teve como alvo a instalação de produção de Vant e Molnia. Era aqui que os veículos aéreos não tripulados, os olhos e ouvidos do exército russo, eram produzidos. Ao atingir a capacidade de produção de drones da Rússia com seus próprios drones, a Ucrânia encenou uma ironia que poderia ser chamada de colapso tecnológico do Kremlin. Simultaneamente ao ataque a Taganrog, as artérias logísticas e econômicas críticas da Rússia no Mar Negro foram atingidas. Novorossiysk não era apenas a principal base da frota do Mar Negro da Rússia, mas também o segundo maior centro de exportação de petróleo do país. As forças de operações especiais e mísseis ucranianas visaram o terminal de petróleo de Checharis e a refinaria de petróleo de Tuapse. O ataque afetou a infraestrutura do terminal, como estações de carregamento de petróleo e coletores. As receitas de petrodólares da Rússia sofreram um grande golpe. A capacidade logística da Marinha Russa também foi atingida no ataque. Um grande navio de desembarque do projeto 1171 atracado no cais do porto foi danificado. A frota do Mar Negro foi forçada a se retirar de sua base principal na Crimeia devido aos ataques da Ucrânia. Agora, eles não estão seguros nem mesmo em Novorossiysk, que vem como seu novo refúgio. As posições dos sistemas de defesa aérea S-300, S-400, que protegem o terminal de petróleo e o porto também foram alvo. Segundo avaliações iniciais, danos foram causados a um lançador S-400. Tudo isso aconteceu em um momento crítico na política global, como mencionamos anteriormente, quando o plano de paz de Trump estava sendo discutido. Kiev pretendia entrar em qualquer cessar-fogo ou negociações de paz a partir de uma posição de força. A mensagem era clara: nós vemos você. Nós conhecemos você. Seus pontos mais vulneráveis são nossos alvos. Uma série de eventos que apoiam essa evidência ocorreu mesmo antes dos ataques em Taganrog e no Mar Negro. No dia 23 de novembro, a usina termoelétrica de Shatura, um dos centros de energia mais críticos de Moscou, foi atingida. A guerra chegou ao coração da Rússia, de Ryazan a Moscou, de Kursk a Oriol, nos dias 19 a 20 de novembro. O que você vê aqui não é apenas um ataque de drone, é um golpe relâmpago contra o império de Putin, contra a narrativa de vitória. A Ucrânia provou que se tornou uma maldição, não apenas visando objetivos técnicos e econômicos, mas também demonstrando que a Rússia não podia mais controlar todo o seu território. A última onda de ataques desencadeou a maior maldição para a Rússia. Estamos falando de aeronaves de alerta e controle antecipado A-50, ou AWACS. A Rússia tem apenas um punhado dessas aeronaves restantes, e sua manutenção, reparo e modernização só podem ser feitos nesta instalação em Taganrog. A Ucrânia já havia derrubado o A-50 no ar, mas agora o último ataque praticamente incendiou o hospital de aeronaves A-50. Se a infraestrutura técnica da Beriev sofreu danos graves, o que é certo, dado que os hangares e locais de teste foram atingidos, a frota restante de A-50 da Rússia não poderá permanecer no ar. Sem o A-50, os caças russos podem ficar cegos tanto em seu próprio espaço aéreo quanto nos céus ucranianos.
Nesta situação, a Força Aérea Russa não pode detectar mísseis ucranianos ou gerenciar o combate aéreo. Esta situação é o exemplo perfeito da estratégia da Ucrânia para efetivamente estrangular a Força Aérea Russa. Ao destruir o equipamento necessário para reparar suas aeronaves de radar, a Ucrânia condenou a Força Aérea Russa a uma escuridão de longo prazo. Além disso, a destruição dos hangares de manutenção para as aeronaves bombardeiras Tu-95MS impactará diretamente a campanha de pressão de ataques com mísseis da Rússia. Um bombardeiro estratégico que não pode ser mantido ou ter suas peças substituídas não é diferente de uma enorme pilha de metal no chão. Esta situação tem o potencial de reduzir a frequência e a intensidade dos ataques de mísseis nas cidades ucranianas nos próximos meses de inverno. A perda de uma arma anti-satélite como a A-60 também é significativa em termos do equilíbrio global de poder. Como o espaço é a arena mais crítica da guerra moderna, esse tipo de capacidade anti-satélite era um dos dissuasores estratégicos de Moscou contra o Ocidente. A destruição dessa plataforma abalou as alegações da Rússia de superioridade técnica nesse campo. Os Estados Unidos e a OTAN dependem fortemente de satélites de vigilância, navegação e comunicação para gerenciar a guerra. O objetivo do A-60 era desativar ou cegar esses satélites. A perda do A-60 prejudicou a capacidade da Rússia de enfrentar redes de inteligência baseadas no espaço em qualquer conflito futuro. Claro, o impacto psicológico deste ataque em Taganrog pode ser ainda mais devastador do que seu impacto militar. Os avisos de ameaça química, radioativa e de tempestade em Novorossiysk foram um exemplo sofisticado de guerra psicológica destinada a criar caos em massa. Os apelos para que os cidadãos tomassem profilaxia com iodo desencadearam a percepção entre a população civil de que um ataque nuclear era iminente, levando o pânico ao auge. A aviação civil parou em regiões como Rostov, Krasnodar e Sochi. Restrições nas decolagens e pousos de aeronaves nos aeroportos de Sochi e Zelensk mostraram que os resorts de férias da elite russa agora se transformaram em campos de batalha. A admissão do governador de Krasnodar, Kondratiev, de que a região havia sido submetida a um dos maiores ataques da guerra não podia esconder a gravidade da situação. Quando juntamos as peças, o quadro que emerge não é tanto uma vitória instantânea para a Ucrânia, mas uma posição de checkmate estratégico que está gradualmente arrastando a Rússia para baixo. O ataque a Taganrog é uma declaração de que o centro de gravidade da guerra mudou. A Rússia considerava a região de Taganrog e Rostov como uma fortaleza impenetrável equipada com sistemas S-400 e Pantsir. No entanto, a Ucrânia quebrou essa doutrina com seus drones a jato Bars e mísseis Neptune modificados. O fato de um edifício a 700 metros de uma bateria S-400 poder ser atingido é a prova mais clara de que o guarda-chuva de defesa aérea da Rússia está cheio de buracos. Sistemas russos caros, pesados e estáticos são impotentes contra a tecnologia ucraniana barata, rápida e adaptável. A destruição de uma arma apocalíptica de bilhões de dólares como o A-60, desenvolvida ao longo de décadas por um drone ou míssil relativamente barato, é a maior ironia da guerra moderna. Isso é visto como a falência do complexo militar industrial russo. Enquanto a Rússia tenta proteger suas armas do século XX, a Ucrânia as caça com táticas do século XXI. A consequência estratégica mais crítica do que aconteceu em Taganrog é que a Ucrânia agora pode pressionar o poder aéreo russo desde a Crimeia até Rostov. Taganrog é o centro logístico e técnico do flanco sul da Rússia. Se o complexo Beria se tornar inoperante e a base aérea de Taganrog Sul for declarada insegura, a capacidade da Rússia de defender a Crimeia diminuirá exponencialmente. Após atacar as bases aéreas na Crimeia, a Ucrânia agora cortou a principal artéria que abastece essas bases. Se os A-50 não puderem ser mantidos, os Tu-95 não puderem ser modernizados e a produção de UAVs parar, o exército russo estará condenado a ficar cego e surdo em frentes críticas como Zaporizhzhia e Kherson. Como podemos ver, este ataque não visou apenas uma fábrica, mas a logística industrial por trás da vontade da Rússia de continuar a guerra. Este não foi um incidente isolado. A ligação estratégica estabelecida entre a infraestrutura técnica atingida em Taganrog e os terminais de petróleo visados em Novorossiysk e Tuapse demonstra a determinação da Ucrânia em estrangular o fluxo de petrodólares que financiam a guerra. O poder militar da Rússia é sustentado pela linha econômica vital derivada das vendas de petróleo e gás. Os portos de Novorossiysk e Tuapse são os maiores portões de exportação de petróleo da Rússia no Mar Negro, e este ataque esmagou impiedosamente essa artéria econômica vital que alimenta a máquina de guerra do Kremlin.
A capacidade reduzida de carregamento de petróleo e a interrupção da cadeia de abastecimento dão um golpe direto no orçamento nacional da Rússia. Isso não é apenas uma perda de receita, mas também uma mensagem de insegurança para compradores internacionais, particularmente China e Índia. A Rússia já não pode exportar seus produtos de forma confiável. Este colapso econômico atinge não apenas os mercados estrangeiros, mas também o fronte doméstico da Rússia. Ataques contra refinarias e terminais inevitavelmente levam à escassez de combustível e aumentos acentuados nos preços da gasolina no mercado interno. A escassez de combustível aumenta a agitação civil e a pressão interna sobre o Kremlin. As pessoas estão em pânico porque não conseguem encontrar combustível, mesmo que tenham dinheiro para pagar por ele. Enquanto Moscou sonha em congelar a Ucrânia, esses ataques condenaram seu próprio povo ao caos logístico e econômico do inverno. A espinha dorsal logística industrial da Rússia, que sustenta sua vontade de continuar a guerra, está sendo desmantelada. O momento do ataque levanta uma questão crítica. Por que a Ucrânia fez um movimento militar tão importante em um momento em que o plano de paz de Trump dominava a agenda global? Por que o acordo proposto coloca quase todo o peso sobre a Ucrânia? A Rússia será recompensada não apenas com o território que tomou, mas também com o restante de Donbas, onde a Ucrânia construiu fortes linhas defensivas. A tomada forçada dessas linhas custaria à Rússia anos e inúmeras vidas. A Rússia tem um grande exército, mas não é infinito. Pior ainda, a Ucrânia teria que reduzir seu exército em quase metade e abrir mão de capacidades-chave que lhe permitiriam atacar profundamente no território russo. Essas capacidades não estavam disponíveis no início da guerra, mas foram desenvolvidas cuidadosamente. Portanto, Kiev visa maximizar seus sucessos militares para entrar em qualquer cessar-fogo ou negociações de paz a partir de uma posição de força. A mensagem é clara. A única coisa sob nosso controle é a gravidade de suas perdas. Esta escalada militar também colocou Vladimir Putin em uma posição politicamente encurralada. A base fundamental do poder de Putin era posicionar a Rússia como uma fortaleza inexpugnável. No entanto, os ataques a Taganrog e Novorossiysk destruíram esse mito. A transferência física e psicológica da guerra para o território russo, o pânico civil e o fracasso da promessa de proteção do Estado estão aumentando a pressão sobre o Kremlin. Se Putin não puder proteger o coração da Força Aérea Russa, ele não terá nem poder nem autoridade aos olhos do povo russo. Esta situação tem um impacto mais perigoso na carreira política de Putin do que apenas a derrota no campo de batalha. A destruição de sua imagem como um líder forte. Mesmo que Putin negocie com o Ocidente, ele parecerá fraco. Mesmo que ele não responda, será visto como inadequado por seu próprio povo. Este é um impasse estratégico para ele. Como a Rússia escapará desta espiral de caos? Por quanto tempo as mentiras do Kremlin podem resistir às realidades concretas no terreno? Veremos a resposta quando o próximo alvo for destruído. Então, o que você acha sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.